Vai começar a Copa América e tem jogadores da dupla Grenal convocados. Pesquisa aponta que o racismo é uma das causas de suicídio entre a população negra no país. O projeto conscientiza sobre descarte correto de medicamentos. Governo estuda a liberação de contas ativas do FGTS já para o Natal deste ano. Este e outros destaques a partir de agora. Fique conosco! A relação entre suicídio e racismo tem despertado a atenção do poder público e especialistas no tema aqui no Brasil. Segundo uma pesquisa conjunta do Ministério da Saúde e da Universidade de Brasília, feita há 2 anos, de cada 10 vítimas de suicídio, 6 são negras. Há uma normalização do nosso sofrimento em todos os períodos da história do Brasil. E agora não é diferente. Eu acho que a população negra ela morre por uma necessidade do sistema mesmo continuar se reproduzindo como tal. Porque o fim do genocídio da população negra no Brasil hoje ele significa a inversão da lógica da organização do sistema. Conforme dados do Grupo de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, as denúncias de racismo no ambiente de serviço aumentaram 30% nos últimos 4 anos. Nos meios de comunicação, por exemplo, há pouca representatividade. E eu não vejo como isso não acabe sendo uma reflexão de um estigma da sociedade. Sim. Entendeu? Eu não vejo como não interpretar que exista. Esses dias uma colega... Mas hoje, por exemplo, dentro da redação, não tem nenhuma outra mulher negra jornalista. E só tem um outro homem negro e mais ninguém. Para especialistas, a vontade de se integrar socialmente, de pertencer a um grupo social, é um dos motivos que ajudam no adoecimento mental da pessoa negra. Mas para evitar o aumento dos casos de mortes, a conversa e a valorização da autoestima são pontos essenciais para uma vida saudável. A Caixa Federal inicia a preparação para liberar o FGTS este ano. O banco já iniciou o planejamento da operação do saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A repórter Alessandra Castaman traz outros detalhes sobre o assunto. Conforme o ministro, o governo deseja a liberação das contas do FGTS de contratos ativos como medida para reativar o consumo e assim aquecer a economia. Nós fomos às ruas para saber a opinião dos comerciantes. Tem uma boa expectativa com relação à economia. Fruto do que o nosso presidente tem tentado desenvolver, corrigir, o que esses anos todos o país pagou, um preço muito alto, né? E eu tenho uma expectativa boa de que a economia aqueça, que os investidores invistam, que o Brasil evolua nesse ponto, né? Aqui a gente tem um reflexo dos alunos, tem muitos alunos que têm FIES, que têm Bolsa, ProUni e tal, e preços eles estão diretamente relacionados com o movimento, né? Então a gente procura manter preços atrativos, um local agradável, com preço acessível, para que eles possam também fazer o seu lanche, né? E isso tudo vai reverter melhorando a economia. A liberação do Fundo de Garantia injeta na economia valores muito altos, né? Então isso também ajuda a movimentar. Eu vi uma reportagem hoje de que o Dia dos Namorados vai aumentar 30% as vendas por essa confiança, já tem uma previsão disso, né? Por essa confiança do mercado na economia atual, né? Medida que fica atrelada à aprovação da reforma da Previdência, caso o calendário do Congresso se confirme. O saque poderá ser disponibilizado já para o Natal deste ano. A nossa atual economia está meio parada, né? Está estagnada a economia. É isso aí que o governo está fazendo hoje, de liberar o FGTS no final do ano, para injetar um capital no mercado, para melhorar a economia do país. As vendas, a indústria, o comércio, tudo melhora. Se ele injetar esse dinheiro do FGTS, vai melhorar bastante, né? Porque, por enquanto, a economia está emperrada, está parada. Ninguém tem dinheiro e está tudo parado. A Caixa anunciou que prepara a operação para o saque do FGTS, caso o ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncie sua decisão.
Deseja-se repetir a operação realizada durante o governo do Michel Temer, quando em 2017 foram liberados recursos do FGTS de contas inativas, chegando ao total de 44 bilhões, garantindo recursos extras para os titulares das contas inativas. Vamos a um rápido intervalo. E a seguir, vamos mostrar impactos da reforma da Previdência e os cortes na educação. E também, como usuários avaliam a qualidade do transporte público na capital. Fique com a gente! A situação fiscal continua a piorar. Segundo especialistas, mesmo com a reforma da Previdência, o Brasil só sairá do vermelho em 2026. A situação fiscal continua a piorar. Mesmo com a reforma da Previdência, o Brasil sairá do vermelho apenas em 2026 e a dívida irá aumentar até 2025. A Instituição Fiscal Independente, organismo apartidário ligado ao Senado, publicou um relatório dramático da nossa situação fiscal. Nas versões anteriores, o Estado brasileiro voltaria ao azul em 2023 e agora, de acordo com a IFE, somente acontecerá em 2026. Não é novidade que o Brasil está à beira do abismo fiscal. Entrou em situação crítica no governo Dilma Rousseff e até o momento, com mudanças de governos, não mudou a situação. Sem reformas que reduzam gastos obrigatórios, o governo romperá o teto de gastos previstos em lei. 3/4 das despesas obrigatórias se destinam a 5 tipos de pagamentos, entre eles seguro-desemprego e abono salarial. A reforma da Previdência prevê mexer em 3 gastos: o abono salarial, benefícios previdenciários e o benefício de prestação continuada. Entre 2007 e 2019, o INSS aumentou suas despesas em 249 milhões de reais. Cada R$10 que o governo gasta, R$6 é para a Previdência. A primeira linha de corte são as despesas discricionárias, a segunda, os gatilhos de lei de teto, que reduziriam os gastos com o pessoal, e a terceira, as despesas com a reforma da Previdência, que apesar de os cálculos terem sido feitos prevendo a aprovação, pelo menos parcial, da reforma no Congresso, sem ela, a situação se torna ainda mais crítica no Brasil. Os cortes recentes na educação agravam ainda mais a situação de quem estuda no Brasil. E para isto, o repórter Gabriel Rodrigues foi às ruas descobrir a opinião da população sobre este assunto. Todos nós sabemos que a atual situação da educação no Brasil não anda das melhores, com muitas vezes falta de investimento, precariedade no ensino ou até mesmo corte na verba destinada a ensinos superiores públicos. Os alunos e professores se sentem prejudicados por fazer parte desta situação. E para isso fomos às ruas descobrir a opinião dos estudantes. Bom, é que a situação no Brasil está meio difícil a situação, então é muito indefinido. O governo está toda hora fazendo corte em Universidade Federal, então não se sabe também se o ProUni ainda vai existir, o FIES também. Como nós acabamos de ver, os estudantes eles não estão muito satisfeitos com o atual momento da educação no Brasil, principalmente quando o assunto é universidades públicas, já que atualmente o governo cortou 30% da verba que era destinada a essas universidades, sendo prejudicial tanto para alunos como para professores. Eu acho ótimo que a população tenha se posicionado finalmente sobre tanta injustiça e tanta coisa estranha que tem acontecido na política nacional e o quanto essas pessoas que estão no comando estão tomando decisões totalmente fora, contra a população, e agora o pessoal tenha se posicionado. Espero que eles tenham sentido que a gente não quer esse corte. Foi assim que as salas das universidades públicas ficaram após os protestos ocorridos no último mês contra o corte de verba destinada ao ensino superior público. Atualmente, os ônibus têm um grande número de usuários e a grande demanda de passageiros nos mesmos horários acaba acarretando, às vezes, na superlotação. O repórter Emerson Santos foi conferir como está a situação no transporte público na capital. No começo do ano tivemos aumento da passagem. Eu queria ver contigo se o transporte melhorou ou só a passagem que aumentou. No meu ponto de vista, só a passagem que aumentou, porque o transporte não melhorou. Continuam os ônibus atrasando, superlotados e as pessoas esperando horas nas paradas. Segundo dados do aplicativo Fiscaliza Tu, que foi desenvolvido pela deputada federal Fernanda Melchione, do PSOL, no ano de 2017 foram feitas 894 denúncias pelo app. E as duas maiores reclamações foram os atrasos dos ônibus, com 51%, e de superlotação, com 25% das denúncias. Tem certos horários que os ônibus chegam muito atrasados, aqueles horários, fica muito superlotado, às vezes acabam nem parando. Ou deixa o pessoal na parada, poderia botar mais ônibus nesse horário. A reportagem tentou entrar em contato com a empresa Carris,
pois segundo dados do aplicativo, linhas da Carris tiveram destaque nas reclamações, como T4, T6, T7, T9, T10 e D43. Porém, não tivemos retorno. Então fomos até o terminal Triângulo falar com algum funcionário da empresa. E Valdeci Souza, motorista da Carris há 15 anos, falou com a gente sobre a ideia de ter mais ônibus nas ruas, para poder, assim, acabar com a superlotação nos ônibus. Mesmo com esses dados mostrando muitas reclamações dos passageiros, a tarifa dos ônibus aumentou. E o preço hoje é de R$ 4,70. Mas será que a qualidade dos ônibus melhorou? Viemos aqui na Avenida Manuel Elias conferir com as pessoas. No começo do ano tivemos o aumento da passagem, né, seu Edson? Queria ver com o senhor se o transporte melhorou. Não. Tá a mesma porcaria. Inclusive nem é só o transporte, é tudo, outras coisas. Os horários, qualidade do transporte é muito ruim. As ruas estão esburacadas, tá um horror. No começo do ano tivemos o aumento da passagem. Eu queria ver contigo se o transporte melhorou ou só a passagem que aumentou. No meu ponto de vista, só a passagem que aumentou, porque o transporte não melhorou. Continuam os ônibus atrasando, superlotados e as pessoas esperando horas nas paradas. O UniTJ faz uma pequena pausa e a seguir vamos aprender como se faz o descarte correto de medicamentos. E veja também os craques da dupla Grenal convocados para a Copa América. Já voltamos. A questão ambiental tem sido um assunto muito tratado nos últimos anos. O descarte incorreto de medicamentos causa um grande impacto ambiental. A repórter Nayara Souza foi saber como as pessoas costumam fazer esse descarte e conferiu uma iniciativa da Uniriter de conscientização ambiental. Nos dias de hoje, muitas pessoas ainda não sabem descartar corretamente medicamentos vencidos, além das caixas e pomadas que não são mais utilizadas. Muitas dessas pessoas acabam cometendo o erro de descartá-las no lixo comum e até no vaso sanitário. Algumas conhecem os locais que recolhem e que levam até o destino adequado. As caixas no lixo reciclável, comprimidos é mais difícil de não usar, né? Mas quando acontece, eu jogo no vaso e pomadas no reciclável também. Normalmente descarto medicamentos em farmácias. O descarte desses medicamentos no lixos comuns e no vaso sanitário trazem muitos riscos como a contaminação do solo, da água superficial e subterrânea, além dos riscos à vida humana e aquática. Inúmeras iniciativas podem ser tomadas para o descarte correto de medicamentos. Muitas farmácias recolhem os medicamentos vencidos e levam eles até o destino final correto. Aqui na Uniriter, a Faculdade de Farmácia desenvolveu um projeto para recolher esses medicamentos e que hoje funciona nos campi Zona Sul, Canoas e FAP. Segundo o professor de Ciências da Saúde, Arnaldo Lunardelli, o projeto começou em 2014 na CEPESC, que é a Semana de Pesquisa e Extensão que acontece na universidade. Inicialmente, era apenas um projeto da Faculdade de Farmácia e que acabou se tornando institucional. O professor também falou sobre os resultados que o projeto obteve e o que espera para o futuro. A gente já recolheu até hoje mais de 300 mil medicamentos, mais de 300 mil unidades que estariam sendo disponibilizados em lixo comum, nós conseguimos arrecadar e dar um destino correto. A ideia é que a gente consiga atingir o maior número de egressos possíveis, que o aluno do Uniriter saia formado do Uniriter com essa consciência ambiental. Colorados e gremistas terão um descanso agora no meio do ano. Isso porque a Copa América 2019 vai começar, mas os torcedores poderão acompanhar alguns dos seus jogadores. 2 craques da dupla foram convocados. Pelo lado colorado, Guerreiro defenderá a seleção peruana. Para o jornalista Eduardo Gabardo, a convocação foi justa. Não foi o fato dele ter ficado parado tanto tempo assim que tirou a importância dele. Historicamente e de momento também. Porque a gente está vendo que ele voltou em altíssimo nível, com uma condição espetacular para jogar futebol. A gente viu que na Copa do Mundo, em 2018, ele teve o mesmo problema de ter ficado parado. Foi convocado pelo mesmo técnico, pelo Gareca, e foi para a Copa do Mundo. Então, na Copa América não seria diferente, né? Então, acho que ele foi justamente, merecidamente convocado e está atravessando uma fase espetacular. Já os tricolores verão Everton, o Cebolinha, sendo orientado pelo técnico Tite. Uma merecida convocação para o repórter do Jornal do Almoço Pelotas, Matheus Trindade.
Pelo cenário que a gente tem no futebol brasileiro atual, né, dos jogadores que atuam no Brasil, o Everton é incontestável, né? Então a convocação dele para a Copa América pelo técnico Tite, eu acho que não gera nenhuma discussão contrária, tanto por parte da imprensa como por parte dos torcedores, né? É um atleta que tem um futuro promissor no futebol europeu, então ele já começa agora a se acostumar com a seleção brasileira. Claro que ele não vai ser titular durante a Copa América, mas é uma peça interessante sim para o Tite, por tudo que ele apresentou pelo Grêmio nos últimos anos. Então foi uma convocação muito justa para o Everton, que vai ser um expoente aí da seleção. Em Porto Alegre vai ser possível ver bem de perto as maiores estrelas do continente. Isso porque a Arena do Grêmio receberá os jogos da competição, como Argentina e Uruguai, que estão confirmados. E também existe a possibilidade do Brasil realizar uma partida. Se a seleção chegar nas quartas de final, a partida está marcada para o dia 27 de junho. Mas antes, na primeira fase, a Arena receberá os confrontos entre Venezuela e Peru no dia 15 de junho, Uruguai e Japão no dia 20 e Argentina e Catar no dia 23. E o último jogo disputado em Porto Alegre será na semifinal, dia 3 de julho. E tem torcedor que, mesmo com a possibilidade do Brasil jogar por aqui, preferiu comprar ingresso para a partida da semifinal e já deixou o recado que partida quer assistir. O jogo que eu espero ver, eu acho que é o que todo mundo espera, que é o Uruguai e Argentina, por causa do grandes jogadores que vai ter, um jogo decisivo, com uma semifinal. Por causa disso. E que jogador você espera ver dessas seleções? O Messi, sem dúvidas. Suárez, do outro lado. Ou se for a Colômbia, que pode ser também o Rames. São grandes jogadores. O que toda a torcida gaúcha espera é que a Copa América relembre momentos inesquecíveis como em 2014. O NTJ fica por aqui e agradecemos a você pela audiência. Até a próxima! E na sequência, fique com o nosso Make Off.